Na aula de hoje, iremos ver estruturas condicionais. As ações em um programa, como a gente já mencionou, elas são executadas na ordem em que aparecem no programa. No entanto, pode existir alguma situação onde a gente deseja que nem todas essas instruções em ordem sejam executadas. Bem, pode ser necessário fazer alguns testes que condicionem a execução de um determinado trecho daquele código e não uma outra parte. Para isso, a gente faz uso das estruturas condicionais. E as estruturas condicionais, elas são utilizadas a partir de operadores relacionais, assim como também de operadores lógicos. Existem basicamente dois tipos de estruturas condicionais: a estrutura condicional simples e a estrutura condicional composta. Nessa aula, a gente vai conferir a estrutura condicional simples. A estrutura condicional simples funciona da seguinte forma. Vamos representar essa estrutura por meio deste fluxograma, conhecido como fluxograma para se então. Então, inicialmente, temos uma expressão. Essa expressão, basicamente, se trata de uma operação relacional ou lógica. E desta expressão, podemos ter como resultado verdadeiro ou falso. Caso essa expressão resulte em verdadeiro, esses comandos indicados, eles serão executados. Caso contrário, ou seja, caso a expressão seja falsa, esses comandos eles não serão executados. Então, o que será executado é o que vem após esses comandos, como está indicado aqui na figura. E a gente vai perceber isso de forma mais efetiva quando a gente observar os trechos de código, propriamente dito, em Python. Mas a ideia básica temos uma expressão que pode ser verdadeiro ou falso, resultado. Se for verdadeiro, executa alguns comandos, né, que o programador vai indicar. E se for falso, ele pula esses comandos e segue a execução normal do programa. Então agora vamos observar como é a estrutura da condicional simples. Ainda de forma muito genérica, utilizando pseudocódigo, mas mais para frente a gente vai observar como se faz com a linguagem Python. Bem, com a estrutura condicional simples, é possível determinar qual ação será executada. Então, uma representação de pseudocódigo é a seguinte. Basicamente, a gente tem a palavra reservada se, temos uma expressão e logo em seguida então. E dentro desse bloco, temos os comandos que serão executados caso o resultado dessa expressão seja verdadeiro. E finaliza todo esse bloco se com o fim se. Então, caso seja verdadeiro, esses comandos são executados. Caso contrário, não se executa esses comandos e segue o fluxo normal do algoritmo. Bem, uma expressão, ela, como eu falei antes, pode ser verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, caso seja verdadeira, os comandos 1, 2 e 3, eles serão executados, mas só serão executados se o resultado dessa expressão for verdadeiro. Caso contrário, esses comandos 1, 2 e 3 não serão executados. Então, vamos observar como isso é feito na linguagem Python. Bem, basicamente, a palavra reservada utilizada em Python é o if. Em seguida, temos a expressão, seguida por dois pontos. Então, diferentemente do pseudocódigo, que utilizava a palavra reservada então, aqui em Python, a gente vai utilizar os dois pontos. E em seguida, a gente insere os comandos que a gente deseja executar
caso essa expressão seja verdadeira. Então, os três comandos do bloco, como eu falei, só serão executados se a expressão for verdadeira. Lembrando que em Python não há necessidade de colocar o fim se ou fim if, nesse caso, ou end if, porque no Python ele já reconhece, por meio da indentação ou indentação, o fim do bloco if. Então, a indentação ele separa os comandos que estão dentro do bloco. Então, apenas esses comandos dentro do bloco serão executados caso a expressão seja verdadeira. Bem, então, basicamente, funciona da seguinte forma. If expressão, seguido por dois pontos, comando A e comando B. Neste caso aqui, caso a expressão seja verdadeira, apenas o comando A e o comando B serão executados dentro do bloco. Depois que esse bloco for terminado, finalizado, aí sim o comando C é executado. Por outro lado, se a expressão for falsa, o comando A e o comando B não serão executados porque eles estão dentro do bloco if. Nesta situação, apenas o comando C, este daqui, seria executado. Caso, repito, caso essa expressão fosse falsa. Então, por isso que é importante a gente ter noção de que a indentação em Python é muito importante. Agora vamos conferir dois exemplos utilizando-se da sintaxe da linguagem Python. Bem, neste primeiro exemplo, o programa em Python ele avalia se uma pessoa pode tirar carteira de habilitação, sendo que neste nosso exemplo, para o usuário conseguir tirar a carteira de habilitação, ele teria que ter 18 anos ou mais. Bem, então como é que funciona? Inicialmente, é solicitado que o usuário digite a idade dele. Depois, é realizado a comparação com a estrutura condicional simples. Bem, como é que funciona esta comparação? Primeiro, a gente percebe que é necessário utilizar a palavra reservada if e verifica se a idade informada pelo usuário é maior ou igual a 18. Neste caso, caso esta expressão resulte em um valor verdadeiro, isto é, caso a idade seja de fato maior ou igual a 18, este print, que está dentro do bloco if, será executado. Então, neste caso, caso seja executado, seria exibido no console do usuário. Já pode obter a habilitação. Por outro lado, se essa expressão resultar em falso, ou seja, caso a idade seja menor que 18, este print ele não seria exibido, essa informação não seria exibida para o usuário. E sim essa outra informação, print até mais. Lembrando que, independente de ser verdadeiro ou falso essa expressão, esse print de até mais seria exibido para o usuário, ou seja, a mensagem até mais, uma vez que ele não está dentro do bloco condicional. Bem, nesse segundo exemplo, é um programa bem simples, assim como o anterior, que exibe a string sucesso, ou seja, exibe sucesso no console do usuário, para valores maiores que zero. Lembrando que, em uma expressão relacional, um valor maior que zero ele é tido como verdadeiro. Já o valor igual a zero ele é tido como falso. Então, neste exemplo, a gente solicita que o usuário digite um valor, ou seja, entre com um valor, e em seguida é feita a comparação com a condicional simples. Então, a gente verifica if valor, print sucesso.
Então, para este exemplo, caso o valor informado seja maior que zero, esse, essa string sucesso é exibida no console do usuário. Por quê? Porque, como eu falei, números maiores que zero é tido como true em Python. Já se fosse digitado o valor zero, que é tido como falso em Python, esse print não seria exibido. Ou seja, esse, essa palavra sucesso não seria exibida no console do usuário. Bem, na aula de hoje a gente aprendeu sobre a estrutura condicional simples e na próxima aula a gente vai conferir a estrutura condicional composta, que assim como a simples é amplamente utilizada nos programas que a gente vai desenvolver e que você, enquanto programador, vai estar desenvolvendo.